Boa noite. Boa noite. Protestos contra o preço dos combustíveis começam a provocar desabastecimento em Goiânia. Morre o escultor, pintor, gravurista e fotógrafo Franz Kreisberg, que usou árvores mortas para fazer arte em defesa do meio ambiente. Entra em vigor a lei que obriga supermercados a manterem limpos os carrinhos e as cestas de compras. O caso FIFA. Um argentino acusado de receber propina é encontrado morto perto de Buenos Aires. As autoridades dizem que foi suicídio. O delator faz novas acusações a empresas de mídia, entre elas a Globo. E o Grupo Globo reafirma, não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Militares derrubam o ditador do Zimbábue. Robert Mugabe passou 37 anos como primeiro-ministro e presidente. E o Internacional comemora o retorno à elite do nosso futebol. O Jornal Nacional está começando. Postos de combustível estão ficando sem ter o que vender em Goiás. O desabastecimento é um dos resultados dos protestos de motoristas contra os preços no estado. Filas que parecem intermináveis. Apenas um posto ainda tem um pouco de gasolina. O corre-corre para não ficar sem combustível se transformou em tumulto. Pessoal, todo mundo aqui tentando se garantir para não ficar sem. Em algumas cidades, motoristas passaram a noite tentando encher o tanque. As bombas já secaram em 15 municípios e outros 45 estão com abastecimento comprometido. Em Goiânia, 70 postos estão nessa situação. Sem nenhuma gota, frentistas não têm o que fazer. Alguns postos nem abriram hoje. O ponteiro está na reserva, tá vendo? Não tem jeito de eu sair, não tem jeito de eu trabalhar, não. O feriado, que deveria ser de folga, foi de peregrinação para muita gente. Passei em 3 postos e nenhum ainda conseguia abastecer. Todos estão zerados, todos estão secos. Os manifestantes chegaram a bloquear 35 distribuidoras da região metropolitana de Goiânia. Motoristas, mototaxistas, caminhoneiros protestam contra uma suposta formação de cartel entre os postos e contra o que classificam de preços abusivos. Goiânia tem a gasolina mais cara entre as capitais do país. Com o bloqueio, mais de 2.000 caminhões-tanque deixaram de ser carregados e 46 milhões de litros de combustíveis ficaram retidos nas distribuidoras. Está tudo seco. A prefeitura está seco, o carro escolar está seco. É problema, meu amigo. Hoje o batalhão de choque cumpriu mandados de reintegração de posse para desbloquear as entradas das distribuidoras. Nesta em Goiânia, agora somente os caminhões-tanque têm acesso. E por determinação da Justiça, os policiais militares continuam de prontidão para impedir que os manifestantes se aproximem. O PROCON e a Delegacia do Consumidor investigam se os postos estão tendo lucro abusivo e se há formação de cartel. Mesmo com os protestos, os combustíveis na capital e no interior ainda não caíram de preço. Tem lugar onde o litro da gasolina beira os R$5. Nós não estamos dando conta mais disso aqui. Nós estamos tirando da boca para pôr gasolina, porque a gente precisa também, né? O sindicato que representa os donos de postos afirmou que a situação deve estar regularizada até sexta-feira, que a culpa pelos constantes aumentos é da Petrobras e que não existe alinhamento de preços em Goiás. A Petrobras declarou que o petróleo tem os preços atrelados ao mercado internacional e as cotações variam diariamente e que apenas 29% do preço final são de responsabilidade da Petrobras. Quase 100 mil pessoas passaram a quarta-feira quase toda em 7 municípios do sudoeste de Goiás. O motivo foi um incêndio na subestação de Quirinópolis. A Companhia Centrais Elétricas de Goiás não informou o fogo. Um balão passou perto de 2 aeroportos de São Paulo hoje de manhã. Primeiro preocupou pilotos e torre de controle no Internacional em Guarulhos. E depois provocou o fechamento do Campo de Marte por 15 minutos. Na sequência, caiu sobre uma casa e houve um princípio de incêndio. Por tudo isso, fabricar, comercializar e soltar balões é crime. Bom. E tem gente que não aprende, né? Impressionante. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho.
Oi, Maju, boa noite. Olha, ontem você falou de chuva, né? E qual é a previsão para amanhã? Tem mais chuva para amanhã, para vários pontos do país. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Só que antes, eu quero fazer um balanço aí da chuva nos últimos 3 dias, viu? Porque ela se concentrou entre parte aqui da região norte, centro-oeste, avançando por áreas do nordeste, como Bahia, por exemplo. Destaque lá para Jacobina, onde choveu muito em apenas 24 horas. Em Morro do Chapéu, também lá na Chapada Diamantina, também choveu bastante e por isso a Cachoeira do Ferro Doido ficou encorpada assim. Os moradores dizem que tem sido raro ver a cachoeira bonita desse jeito, porque fazia um tempão que não chovia forte por lá. Amanhã ainda deve chover na Chapada, mas temporal para valer deve cair nessa área laranja aqui, olha, entre parte do Pará, do norte, aqui de Mato Grosso, também de Goiás, Tocantins e lá naquele canto entre Acre e oeste do Amazonas. No sul do país, uma frente fria deve virar o tempo e promete provocar chuva forte no Rio Grande do Sul já agora à noite, viu? E na maior parte do Brasil é a dobradinha sol e chuva que predomina. O tempo firme o dia inteiro fica restrito aqui, olha, ao Rio de Janeiro, ao norte de Minas, avançando aqui por áreas do Nordeste, também pedacinho do norte do Pará e indo lá para um pedação do Amapá. Macapá, Teresina e Rio são as capitais do calor e do sol em tempo integral. Cuiabá, BH e São Paulo com sol pela manhã e pancada à tarde aqui na capital paulista, pancada bem isolada. Já Palmas, Rio Branco e Porto Alegre estão aí, Renata, na rota dos temporais. Tá dada a previsão. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Entrou em vigor uma lei que obriga supermercados de todo o Brasil a manterem limpos os carrinhos e as cestas de compras. A viagem pelo mundo dos carboidratos, das proteínas, das vitaminas, às vezes tem um passageiro indesejado. Qual deles? O quê? É invisível e não é só um. Os carrinhos de supermercado podem carregar milhões de bactérias que a gente leva para casa sem saber. Já imaginou quantas pessoas botam a mão no carrinho desses todo dia? Uma pesquisa da Universidade do Arizona mostrou que nosso companheiro de compras costuma ter mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Um paraíso para Staphylococcus, E. coli, Salmonella. Diarreia, muitas vezes a disenteria, febre, vômitos, dores abdominais. E em pessoas com sistema imunológico mais baixo, fragilizado, essas bactérias então acabam sendo ocasionando problemas mais graves. Uma lei que entrou em vigor em todo o país diz que é de responsabilidade do comércio higienizar produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Agora precisa ter um controle, uma fiscalização. Várias cidades já tinham adotado medidas parecidas. Em São Paulo, há 1 ano, esse supermercado teve de se adaptar. Os carrinhos agora têm parada obrigatória no estacionamento para uma dose de detergente. 15 minutos depois começa o banho propriamente dito. Por esse lava-jato aqui, passam 3.000 carrinhos por semana. Além disso, os funcionários aplicam todos os dias um bactericida nas cestas e nas cadeirinhas de bebê, que ganharam protetores descartáveis. Gerou custo, porém, a qualidade aumentou no nosso serviço. E isso faz com que os clientes retornem ao nosso mercado. Mas para funcionar, o consumidor precisa mudar hábitos. Resto de comida, olha, isso aqui é bolo, bolacha, tá vendo? Ó? No supermercado, geralmente não é para você ficar comendo. Alexandre estava todo contente passeando dentro do carrinho da avó. A senhora não vê nenhum problema ele andar aqui com os pés dentro do carrinho? Não, ele gosta, sempre ele anda. Especialistas dizem que isso provoca contaminação. Então desce daí. Ele obedeceu, mas com o neto solto nos corredores, Terezinha vai ter outra preocupação. Agora eu vou poder pegar tudo e pôr no carrinho. Ah, capaz. Olha, segundo a Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a fiscalização da lei cabe às vigilâncias sanitárias e PROCONs de cada cidade. São os 2 órgãos que devem verificar em cada caso qual punição deve ser aplicada. Um estudo da Universidade Britânica de Newcastle mostrou que a poluição por plástico atingiu os pontos mais profundos dos oceanos no mundo todo. Uma equipe de cientistas retirou amostras de criaturas que estavam entre 7.000 e 11.000 metros de profundidade.
Em todos os locais havia vestígios de plástico no organismo dos animais. Em algumas áreas, o plástico estava presente em 100% das espécies analisadas. Uma baleia morta encalhou hoje na praia de Ipanema, no Rio. Biólogos disseram que a jubarte de 20 toneladas morreu há vários dias. A causa é desconhecida. Equipes da Prefeitura e do Governo do Estado estão trabalhando para retirá-la. Uma experiência no estado do Acre para salvar a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, tem ajudado a reduzir o desmatamento e a combater o aquecimento da terra. Luzimar não cortava seringa há mais de 25 anos. Eu tinha uns 10 anos quando eu ajudava meu pai, né, ainda, na floresta nativa ainda, né. Ele resolveu reflorestar parte da área de 85 hectares onde criava apenas gado. Porque era sempre um sonho meu, né, que eu via assim, em outros cantos por aí os plantios, né, e eu via que aquilo tinha futuro. O incentivo veio com o programa Floresta Plantada, criado em 2010 pelo governo do estado. 1.700 famílias aderiram ao programa. 3.300 hectares já foram recuperados. O programa ele traz os serviços, né, de mecanização, né, aquisição de adubos, mudas e capacitação. Em média, por hectare, cada produtor recebe R$15 mil em serviços. O programa é um dos projetos beneficiados pela lei estadual que apoia atividades ambientais que resultem na redução de emissão de gás carbono na atmosfera. Numa parceria com um banco de desenvolvimento da Alemanha, o Acre recebeu nos últimos 4 anos R$100 milhões. Dinheiro que financia também áreas abertas e utilizadas de maneira sustentável, que gera renda para pequenos, médios e grandes produtores, extrativistas e indígenas. Toda essa área aqui de 3 hectares antes era pasto, que agora deu lugar ao replantio de mais de 1.600 seringueiras consociadas com outras espécies, como o abacate. Aqui desse lado, a gente vê, olha só, o cupuaçu, tem ainda o açaí e também a castanheira. É a floresta renascendo. A Amazônia responde por 60% do território brasileiro, é fundamental para a vida, para o equilíbrio do clima do planeta e para a economia. Ela tem 20% da água doce disponível no mundo. Ela é responsável por 30% a 40% da chuva que cai no sul, no sudeste do Brasil, chegando até o extremo sul da América do Sul. Então, ela tem funções fundamentais para o próprio desenvolvimento econômico. Morreu no Rio de Janeiro um dos maiores defensores das florestas brasileiras. O artista plástico Franz Krasberg tinha 96 anos. Pintor, escritor, fotógrafo, escultor, mas não gostava de ser chamado de artista plástico. Dizia que era militante ecológico. Franz Krasberg criou obras impactantes para denunciar a devastação das florestas brasileiras. Nasceu na Polônia, em 1921. Estudou engenharia e artes na Rússia. Viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, quando perdeu toda a família em campos de concentração. Krasberg veio para o Brasil em 1948. Encontrou a natureza exuberante que tanto procurava. Em 1957, naturalizou-se brasileiro. 15 anos depois, se mudou para a Bahia. Escolheu Nova Viçosa, no extremo sul do estado, para morar. Um lugar que virou símbolo da luta e do amor pelas florestas. A área de Mata Atlântica no local estava devastada. Krasberg comprou 10 mil mudas de espécie nativa e replantou. Essa região foi a região mais rica do planeta, mais linda a floresta do planeta, e que foi destruída totalmente. A floresta ressurgiu. No meio dela, quiosques para abrigar as obras, criadas com troncos, raízes e cipós, recolhidos nas queimadas e derrubadas. Mais de 300 peças. Um museu particular. Não tem herdeiros, não tem ninguém. Então eu acho que tem importância enorme, devemos deixar algum lugar. Krasberg gostava do isolamento, mas viajava para denunciar crimes ambientais. O que os olhos viam pelas andanças viravam palavras. Meu primeiro pensamento foi: a guerra continua. Havia dias em que era tanta fumaça que não se conseguia ver a luz do sol. O cenário, aquela terra arrasada pela destruição, era o mesmo dos campos de batalha.
e me perguntava que ser terrível era o homem capaz de fazer aquilo. A arte foi a maneira que encontrei para reagir. Ele foi um precursor nessa preocupação. Nessa época não tinha, não sei, as pessoas não se preocupavam tanto com a destruição da natureza e o que isso podia trazer de ruim para a Terra, para os seres humanos, enfim. E ele já teve essa visão muito cedo. Todas as linguagens artísticas foram exploradas por ele com muito êxito. Este ano, mesmo com dificuldade para andar e falar, recebeu nossa equipe no sítio para um Globo Repórter sobre a Mata Atlântica. No começo de outubro, passou 11 dias internado no sul da Bahia. Depois foi levado para o Rio, onde ficou internado por quase um mês. Ele deixou um grito na humanidade, que é a preservação da natureza, das florestas. Eu não tenho ninguém na vida. A única grande paixão que eu tenho é pela vida natural. De acordo com amigos, Krasberg morreu de infecção generalizada em decorrência de uma pneumonia. O corpo vai ser cremado amanhã, no Rio. A seguir, a procuradora-geral Raquel Dodge recorre contra a decisão do ministro Lewandowski de acabar com o sigilo da delação de um marqueteiro do PMDB do Rio. Ele fez acusações ao ex-governador, ao atual e ao ex-prefeito carioca. Militares derrubam o ditador do Zimbábue. Oi, quem deu a ideia do pré que troca minutos e internet? Ah, não. Na melhor parte acaba a internet. Tô cheio de minutos, mas quero ver meu vídeo, poxa. Imagina se desse pra trocar minutos por internet. Ou internet por minutos. Imagina só, poder trocar sempre que precisar. Foi você que queria mais liberdade para usar o seu pré, que deu a ideia do único pré que troca minutos e internet pelo aplicativo Minha Oi. Oi Livre, o pré que você escolhe como usar. Oi. O verão está chegando e na PP tem ofertas imperdíveis para você e para toda a família. Accelerator Australian Gold Dark Tanning 125ml, R$ 33,90. Antelius XL Protect Fator 50 200ml, R$ 59,90. Protetor Solar Sundown Fator 50 200ml. Com o cartão PP, R$ 42,90. Farmácia Preço Popular. Preço popular, de verdade é na PP. Clara decidiu perdoar Gael em nome do filho que eles vão ter. Eu agradeço pela sua disposição de ter vindo pra cá ficar com a gente, viu? Eu não ia ter coragem de voltar pra cá sem a certeza de que meu bebê não corre nenhum risco. E depois de alguns meses, chega o dia que ela tanto espera. Eu acho que vai nascer. Vai nascer? Hoje, o outro lado do paraíso. Militares assumiram o poder no Zimbábue, no sudeste do continente africano, e prenderam o ditador Robert Mugabe. Um homem há 37 anos à frente do país sumiu. Robert Mugabe, talvez o líder mais velho do mundo, foi colocado sob custódia pelas Forças Armadas do Zimbábue. O comandante do Estado-Maior tomou o controle da TV estatal e de prédios do governo na capital Harare. This is not a military takeover. Sibusiso Moyo anunciou que aquilo não era um golpe, e sim uma correção sem derramamento de sangue. O exército prometeu ir atrás de crimes que odeiam o presidente e causam sofrimento ao país. Mugabe sai de cena menos de uma semana depois da queda do vice-presidente. Emmerson Mnangagwa começava a ser apontado como possível sucessor do líder de 93 anos. Oficialmente, Mnangagwa foi demitido por deslealdade. A saída do vice foi vista como uma forma de abrir caminho à primeira-dama. Grace Mugabe, ou Guti Grace, apelido pelos gastos extravagantes, já não escondia a ambição de ocupar a presidência. Agora há relatos de que ela fugiu do país.
O Reino Unido observa com cuidado a situação na ex-colônia britânica. A primeira-ministra Theresa May pediu que os dois lados evitem a violência. E a União Europeia falou numa situação preocupante, apelando para uma resolução pacífica dessa crise. O presidente sul-africano conversou com Mugabe e disse que ele está bem. Jacob Zuma se manifestou contra qualquer mudança inconstitucional. Mas a violação dos direitos humanos é uma marca do governo Mugabe. O país tem ainda uma economia quebrada e já teve a maior inflação do mundo. O que vai ser do Zimbábue? Essa é uma pergunta de $1 trilhão zimbabuanos. O marqueteiro Pereira relatou pagamentos de Caixa 2 nas campanhas do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do atual governador Luiz Fernando Pezão e do ex-prefeito Eduardo Paes. O Jornal Nacional teve acesso ao conteúdo da delação premiada. O marqueteiro Renato Pereira construiu uma carreira de sucesso no meio político do Rio. Antropólogo de formação, ele é o dono da agência Prole e começou a trabalhar com o ex-governador Sérgio Cabral quando ele se candidatou a deputado estadual em 1998. Em quase 2 décadas de convívio com políticos do PMDB do Rio, Renato Pereira comandou a publicidade de 8 campanhas majoritárias do partido no estado. Na delação, Renato Pereira detalhou o esquema de financiamento de campanhas de políticos como o atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, o ex-Sérgio Cabral e o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Segundo ele, milhões de reais entraram nessas campanhas por Caixa 2, dinheiro não declarado que veio de empresas e que teria sido negociado diretamente por esses políticos. Renato Pereira revelou que só na campanha de Luiz Fernando Pezão para o governo do estado em 2014 recebeu R$800 mil em Caixa 2. O responsável pelos pagamentos seria o então secretário de Obras do estado, Hudson Braga, que está preso. O marqueteiro disse que ficou acertado o pagamento de parcelas mensais de R$300 mil. Dinheiro entregue a ele pelo emissário Barata, que seria Jacó Barata Filho, empresário do setor de ônibus preso ontem pela segunda vez. Relatou que, durante a campanha, os pagamentos passaram feitos com atraso e que o governador Luiz Fernando Pezão foi informado disso. A solução seria um acerto com Leandro Azevedo, superintendente da Odebrecht no Rio. A empreiteira faria pagamentos em uma conta no exterior. Renato Pereira disse que recebeu nessa conta €800 mil, o equivalente hoje a quase R$3.100.000. E que numa reunião no apartamento do governador, Pezão teria dito que o dono da construtora Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade, faria uma contribuição de R$10 milhões. Segundo Renato Pereira, além de Caixa 2, o dinheiro entrou de 2 outras formas. A Prole simulou uma rescisão de contrato e superfaturou serviços prestados a outras agências de publicidade. Nestas operações, foram mais R$5 milhões. Na delação, o marqueteiro Renato Pereira também revelou detalhes da campanha de Sérgio Cabral ao governo do Rio em 2010. Segundo ele, entre fevereiro e junho de 2010, foram feitos pagamentos mensais de cerca de R$300 mil, sempre em espécie, por meio de senhas, geralmente nomes de peixes como Badejo, Pintado, Tainha. O delator também revelou que a campanha para a reeleição de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio em 2012 também teve Caixa 2. O marqueteiro disse que foi avisado pelo próprio Paes que seria procurado por Leandro Azevedo, executivo da construtora Odebrecht. A campanha teria custado R$20 milhões, negociado por Eduardo Paes e Pedro Paulo Carvalho, então deputado federal. A produtora emitia nota fiscal para o PMDB em valor menor do que o cobrado. A diferença era paga via Caixa 2. A última campanha de Renato Pereira para o PMDB foi a de Pedro Paulo Carvalho, candidato à Prefeitura do Rio no ano passado. O orçamento teria sido de R$25 milhões. O marqueteiro afirmou na delação que o então prefeito Eduardo Paes disse que os pagamentos não contabilizados dessa campanha seriam feitos pela construtora Carvalho Hosken e pelo Grupo Guanabara, que reúne as empresas de ônibus de Jacó Barata. O delator contou que R$2 milhões foram pagos com dinheiro não declarado por Jacó Barata Filho. O governador Luiz Fernando Pezão declarou que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral. A assessoria do deputado federal Pedro Paulo Carvalho e de Eduardo Paes
considerou a denúncia mentirosa e inconsistente. A Odebrecht e a Andrade Gutierrez afirmaram que estão colaborando com as investigações dentro do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. A defesa de Jacó Barata Filho disse que o relato de Renato Pereira é falso e calunioso. A produtora Cara de Cão declarou que nunca recebeu nenhum valor em espécie para ser repassado a quem quer que fosse. Nós não conseguimos falar com os outros citados na reportagem. A Procuradoria-Geral da República recorreu contra a decisão do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, de retirar o sigilo da delação de Renato Pereira. Raquel Dodge afirmou que o fim do sigilo, neste momento, compromete a continuidade das investigações de crimes praticados no Rio de Janeiro e põe em risco a segurança do colaborador e da família dele. A Procuradora-Geral também pediu que a Polícia Federal apure o vazamento de parte da delação ocorrido antes da decisão do ministro Lewandowski. Num outro caso, Raquel Dodge denunciou ao Supremo o ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral. Admar foi acusado de xingar e de agredir a mulher dele. O ministro do STF, Celso de Mello, vai analisar a denúncia da Procuradora-Geral. A defesa de Admar Gonzaga declarou que o fato em si é um grande mal-entendido, que ainda não teve acesso ao conteúdo dessa denúncia e que, por isso, não pode comentar. O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB, e o filho dele, André Putinelli Filho, foram libertados hoje do centro de triagem de Campo Grande. Os dois ficaram presos menos de 24 horas e foram soltos depois de conseguir um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eles são suspeitos de fraudes em contratos do governo do estado e de cobrar propina de empresas. Os dois negam as acusações. Nesse feriado da proclamação da República, o presidente Michel Temer transferiu simbolicamente a capital do Brasil para Itu, no interior de São Paulo. Na visita à cidade, Temer falou sobre a importância de Itu para a democracia. Foi lá que barões do café e políticos deram início ao movimento para derrubar a monarquia, o que só ocorreu 16 anos depois. A seguir, o caso FIFA. O delator faz novas acusações a empresas de mídia, entre elas a Globo. O Grupo Globo reafirma que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. O Internacional retorna à elite do futebol brasileiro. Felicidade é deitar no sol, é abraçar um filho, ver o amanhecer. É aniversário, é cartão postal, pipoca e filme à noite na TV. Felicidade vai existir, pequena e imensa tem que surgir. Felicidade é perceber que a felicidade mora aqui. Lojas Colombo. A Multiseg Equipamentos de Segurança conta com uma nova estrutura para melhor atender seus clientes. Trabalhamos com uma linha exclusiva de iluminações de emergência, equipamentos de proteção individual, sistemas de para-raio e gás, hidrantes, alarmes de incêndio, extintores e muito mais. Somos uma das maiores empresas de equipamentos de segurança do Brasil. Atendemos com agilidade, qualidade e preços altamente competitivos. Venha visitar nossa loja. Em uma cidade que respira o futuro, um novo amanhã desabrochou. 79ª Festa das Flores. Venha se impressionar com os Jardins do Futuro. Exposições de flores, inovações para o produtor, gastronomia, palestras e toda a beleza de um mundo em conexão com suas raízes. Festa das Flores, de 14 a 19 de novembro, na Expoville, Prefeitura de Joinville. Faz 2 anos que a Chevrolet é líder absoluta de vendas. E aí surge a pergunta. Mas afinal, o que a Chevrolet tem? Ver o que tem. Tem vantagem de verdade, meu bem. Parcela bem levinha também. Tudo pra economizar. E tem mais. Onix Joy 2018 com parcelas de apenas R$ 497. E tem Cobalt 1.8 automático em 48 parcelas de R$ 699. Chevrolet, tem tudo o que você quer.
Um advogado argentino acusado de receber propina por um delator do caso FIFA foi encontrado morto ontem, perto de Buenos Aires. As autoridades dizem que foi suicídio. Hoje, no segundo dia de depoimentos em Nova York, esse delator, o executivo Alejandro Bursaco, fez novas acusações a dirigentes de futebol e a empresas de mídia, incluindo a Globo, que reiterou que não tolera nem pratica qualquer pagamento de propina. A sessão de hoje do julgamento do brasileiro José Maria Marim, do paraguaio Juan Ángel Naput e do peruano Manuel Burga foi interrompida logo no início. O ex-executivo da empresa Torneios e Competências, o argentino Alejandro Bursaco, que ontem acusou de corrupção dirigentes de futebol e empresas de mídia, hoje chorou e foi retirado da sala. Advogados que acompanham o julgamento disseram que múltiplos fatores explicam a reação emocionada do ex-executivo argentino e o atraso de mais de uma hora no início do julgamento hoje. Nos bastidores, comentou-se que Bursaco estaria abalado com a notícia da morte de Jorge Alejandro Delon. Delon foi uma das pessoas acusadas por Bursaco aqui no tribunal de receber propinas relacionadas à negociação de direitos de transmissões. Horas depois desse depoimento, o advogado de 52 anos foi encontrado morto em Lanús, na Grande Buenos Aires. Segundo a polícia, Delon teria se jogado na frente de um trem. No tribunal, no depoimento de ontem, Bursaco disse que Jorge Delon e o executivo Pablo Palladino receberam 4 milhões de dólares em propinas entre 2011 e 2014. Delon trabalhou na chefia de gabinete do governo de Cristina Kirchner, de 2012 a 2015, e era um dos dirigentes do Futebol para Todos, programa criado pelo governo argentino que garantiu a transmissão das partidas dos clubes argentinos da Primeira Divisão, finais da Libertadores e Sul-Americana e da Série B do país. Ele era amigo de Pablo Palladino, coordenador geral do Futebol para Todos. Alejandro Bursaco confessou que cometeu crimes de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração e fez um acordo de delação premiado com a justiça americana. No depoimento de hoje, ele voltou a citar empresas de mídia. O promotor Samuel Nitze questionou Bursaco sobre reuniões que teve em Zurique, na Suíça, em 2013. O senhor participou de outras reuniões em Zurique? Sim. A Torneios e Competências tinha uma aliança com a TV Globo e com a Televisa. Elas tentavam adquirir da FIFA direitos de transmissão de TV, rádio e internet para as Copas de 2026 e 2030, com exclusividade para o Brasil, no caso da Globo, e para o resto da América Latina, no caso da Televisa. Adquiriram esses direitos? Sim. Qual foi o acordo para adquirir esses direitos? Entre os três parceiros, concordaram em dividir o pagamento de 15 milhões de dólares para Julio Grondona. Quais eram os parceiros da Torneios? TV Globo e Televisa. O valor acordado foi pago? Sim, 15 milhões de dólares. O dinheiro acabou numa conta num banco da Suíça em nome de Julio. Bursaco não esclareceu como esse pagamento a Grondona teria sido feito. Julio Grondona era vice-presidente da FIFA, chefe do Comitê de Finanças da entidade e presidente da Federação Argentina de Futebol. Bursaco deu também o que disse serem detalhes sobre o mecanismo de pagamento de propinas em competições sul-americanas. Ele disse que a sua empresa, a Torneios, se associou à brasileira Trafic para criar a TNT Sports and Marketing, entidade que, segundo ele, fazia o pagamento de propinas para as confederações de Bolívia, Venezuela, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia e Brasil. Segundo Bursaco, a TNT recebia o dinheiro das empresas de mídia e distribuía propinas através de uma subsidiária holandesa. A TNT era sediada nas Ilhas Caimã e inicialmente foi uma sociedade entre a Torneios e a Continental Marketing, um braço da Trafic, empresa do brasileiro J. Ávila. J. Ávila fez acordo com a justiça americana no caso FIFA, pagou uma multa de 151 milhões de dólares e confessou diversos crimes. Bursaco também disse que participou de uma reunião em Londres com o então presidente da CBF, José Maria Marim, o vice Marco Polo Del Nero e 2 executivos da Fox Sports, Hernan Lopes e Carlos Martínez. A proposta do encontro seria aumentar os laços com cartolas do futebol brasileiro. Reiterando o que declarou ontem em nota, o Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Em amplas investigações internas, desde que o caso FIFA veio a público há mais de 2 anos, o Grupo Globo apurou que jamais realizou pagamentos que não os previstos nos contratos. A nota completa do Grupo Globo, lida ontem aqui, está na página do Jornal Nacional na internet.
O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, negou a participação em esquemas ilícitos. A Fox Sports negou o pagamento de propina e disse não ter conhecimento de esquemas ilegais na aquisição de direitos de transmissões. A seleção da Austrália vai participar da Copa do ano que vem na Rússia. Com o apoio da torcida, em Sydney, a Austrália venceu Honduras por 3-1. Logo mais, na madrugada de quinta-feira, Nova Zelândia e Peru vão disputar a última vaga. O Internacional de Porto Alegre confirmou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com o tradicional chimarrão, um brinde ao alívio. O jogador estava com um peso, estava com um saco de cimento nas costas, e nós também. Sensação de dever cumprido. Eu não vim para ficar manchado com o rebaixamento, tinha que ter feito isso, tinha que ter colocado o Inter no seu devido lugar. O acesso foi conquistado depois de um empate sem gols contra o Oeste, em São Paulo. Foi uma campanha de altos e baixos, inclusive em casa, no Beira-Rio. As grades ainda estão aqui, serviram para afastar a torcida nos momentos de protesto. O começo ruim derrubou o técnico Antônio Carlos Zago na terceira rodada. Com Guto Ferreira, o Inter cresceu no meio da competição, mas voltou a ter uma série de tropeços em casa. O maior ídolo, o argentino D'Alessandro, discutiu com a torcida, que entrou em confronto com seguranças e policiais. Guto Ferreira também foi demitido. A confirmação da volta à Série A veio a 2 rodadas do fim, com o auxiliar Odair Hellmann como interino. Mas esse grupo vai ser lembrado. Com uma plaquinha, no mínimo, vai ser lembrado, porque o torcedor queria muito subir e esse grupo aí conseguiu. Além do Inter, o líder América Mineiro já tinha confirmado o acesso. 5 clubes, Ceará, Paraná, Londrina, Oeste e Vila Nova, ainda disputam as outras 2 vagas. Entre os colorados, comemoração tímida. Aos 108 anos, o tricampeão brasileiro, Bida América, campeão do mundo, entre outros títulos, experimenta a sensação de recomeçar. E hoje a Série A do Brasileirão pode conhecer o campeão com 3 rodadas de antecedência. Boa noite, Kleber Machado. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Com 3 rodadas de antecedência e com uma campanha que merece chegar nessa 35ª rodada nessas condições. O Corinthians é líder do campeonato desde a 5ª rodada. É o time que mais venceu, o time que menos perdeu, o dono da melhor defesa do campeonato. E tem hoje um cenário muito propício para conquistar o título, inclusive com os torcedores confiantes no 7º título brasileiro. A casa vai estar cheia, 45 mil torcedores. Se você olhar agora os arredores aqui do estádio, vai ver que já tem muita gente chegando para o jogo de daqui a pouco entre Corinthians e Fluminense. É difícil destacar personagens, mas nós podemos dizer que Fábio Carille, depois de 8 anos como assistente, agora como técnico do Corinthians, tem o título paulista e pode conquistar o brasileiro. O Jô, com 16 gols, deu a volta por cima, é vice-artilheiro do campeonato. E o Cássio, goleiro, veio da Inglaterra para fazer parte, deve ficar no banco de reservas. O Fluminense entra nessa festa como um convidado na base do acaso, mas tem o Abel, que já sentiu o gosto de ser campeão brasileiro, e tem o Henrique Dourado, que é o artilheiro do Brasileirão. A gente vai acompanhar esse jogo. Se o Corinthians vencer, será campeão brasileiro de 2017. O Futebol na Globo começa logo depois de O Outro Lado do Paraíso. Renata, Bonner. E depois do futebol, tem o Profissão Repórter e, em seguida, o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.